surgiu, minha justiça e perfeição. O grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo, Jesus Cristo. Em Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Esse texto veio à minha cabeça essa semana, quando eu estava no shopping. Eu e Mateus, a gente estava saindo do shopping, e já era assim, 11 e pouca da noite, quase meia-noite, e porque já era essa hora assim, o shopping estava fechado já, não é? E então, por já estar fechado, eles estavam fazendo as decorações de Natal. Então já tinha uma árvorezinha lá montada, uns presentes, o pessoal estava montando outras árvores, e eu olhei para aquela árvore de Natal, aqueles presentes, e esse texto veio na mesma hora na minha mente: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Alguém certa vez me perguntou por que Natal as pessoas davam presentes que não conseguia ver nenhum sentido. Quando eu vi aquilo lá no shopping, eu vi, olha, já estamos chegando no final do ano, não é? O pessoal já está dando esses sinais. Eu nem tinha pensado em quão perto do final do ano já tinha chegado. E alguém então me perguntou: por que dar presente? Eu não vejo nenhum sentido em dar presente. E eu lembro que eu falei para a pessoa: eu penso exatamente o contrário. Eu penso que quando nós pensamos no nascimento de Cristo, em Deus encarnando no mundo, eu penso em presente mesmo. E eu acho que nada é mais adequado para simbolizar aquilo que Deus fez, e nada vai mostrar mais, se nós somos de fato homens regenerados, e nortear a nossa relação com Deus, do que a compreensão de Cristo assim, de Cristo como um presente. Então, o nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo, nós falamos sobre a cruz, e devemos falar sobre a encarnação de Cristo todo o tempo, não é? Paulo diz que é o grande mistério da piedade, que aquele que foi manifestado na carne. Deus é descrito, por exemplo, por Paulo em Filipenses 2, que ele não, tendo por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou. Está falando da sua encarnação. Então, Jesus não simplesmente nasceu no mundo, não é? O ensino da Bíblia é claro que ele existe desde toda a eternidade. Ele é o Deus Filho, é o Deus eterno. Então ele não simplesmente nasceu no mundo como nós nascemos no mundo. Ele foi dado para nós. Ele é um presente para nós. É isso que Paulo está dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como ele também não dará juntamente com ele todas as coisas a nós. Outro texto do apóstolo Paulo, maravilhoso, 2 Coríntios 9:15, que diz: graças a Deus pelo seu dom inefável, graças a Deus pelo seu presente inefável. É isso que ele está falando. Graças a Deus por esse presente maravilhoso. E nesse presente você vê, está contido todos os outros presentes. Esse é o único presente que
como Paulo diz aqui em Romanos, você vê, como não dará com ele, com este presente, todos os outros presentes. Fora desse presente, você não tem presente nenhum de Deus, sabe? Mas se você recebe esse presente, você tem todos os outros presentes. Nele nós fomos amados, nele nós fomos escolhidos, nele nós somos predestinados, nele nós somos regenerados, nele nós somos expiados, propiciados. É o que Paulo está dizendo. É o único presente que, se você tem todos os outros presentes. Se você não tem presente nenhum. E esse é o grande tema da Bíblia. A Bíblia fala muito sobre esse dom inefável de Deus. Isaías 9, por exemplo, um texto famoso, que infelizmente as pessoas leem mais só no Natal, não é? Como se a Bíblia tivesse textos para épocas do ano, quando na verdade a Bíblia é para o ano todo. Isaías diz assim, pensem, séculos, quase 1000 anos antes de Cristo, Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Você vê, Deus deu. Quando Paulo vai falar sobre nós ofertarmos, nós sermos os mantenedores da proclamação da verdade numa igreja local, ele diz: Deus ama quem dá com alegria, porque Deus faz assim. Deus deu o seu filho, ele deu esse presente, e ele faz isso com o coração, não porque ele daria. Que tipo de constrangimento ele teria? Ninguém merece nada, a não ser a sua ira. Mas ele deu seu filho, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então aqui Paulo diz, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. Então Paulo está dizendo, graças a Deus pelo seu dom inefável, graças a Deus pelo seu presente indescritível, o presente de Deus, em 2 Coríntios 9,15, é inexprimível, é inefável. Então tudo que eu quero fazer esta noite é meditar sobre o que isso significa. Jesus tem muitos nomes, muitas metáforas. A quantidade de nomes que é atribuída a Cristo na Bíblia é incrível, e de metáforas a respeito dele. Hoje nós cantamos tantas, né? Cordeiro, a rocha eterna, a pedra angular, nós cantamos. Então essas muitas metáforas, esses muitos nomes, é porque Jesus é como realmente um diamante com várias faces. E quando você vê o diamante, por cada face dele, você vê nuances totalmente novos, cores. E quando você vira para outra face e olha todo o diamante, a partir daquele você vê outros atributos daquela pedra. E você pode ir virando e vendo, e cada um mostra uma perspectiva nova, à medida que você vai olhando aquela pedra valiosa, lapidada. Cristo não tem fim em seus atributos eternos, em sua beleza infinita. E eu quero olhar para Cristo como um presente, assim, para nós, um presente do Pai. Quais são as qualidades dele? O que é esse dom inefável que Paulo diz? Graças a Deus pelo seu dom inefável. E 3 coisas são importantes a respeito de Cristo. 3 coisas que devem conter, eu diria, num grande presente. Nem todos os presentes contêm essas coisas, porque também nem todo presente é um grande presente. Tem presentes e presentes, mas tem bons presentes que não têm essas características, mas Cristo tem, e grandes presentes tem. Então, o primeiro é que os melhores presentes, eles são uma surpresa, não é? Eles são surpreendentes. Bons presentes, os melhores, eles são inesperados. Aquilo que a gente já esperava, por melhor que seja, a gente vai, puxa, que legal, eu estava esperando isso. Mas quando é algo assim totalmente inesperado,
tem um poder e dá um prazer, o dom em si, e é por isso que as pessoas, quando podem, gostam de fazer isso, porque é surpreendente. E é claro, uma surpresa por definição é algo que você não espera, é algo que você não imagina. Por isso que você vai fazer surpresa para a pessoa todas as vezes, né? Tem gente que faz surpresa para a mesma pessoa todo ano, não tem surpresa nenhuma. Mas a surpresa é isso, é algo por definição que você não espera, é a linguagem por excelência de uma pessoa que acaba de receber um presente desse, olha, eu não esperava por isso, isso é totalmente surpreendente, isso me pegou de surpresa, e é exatamente isso que Cristo é. Se você viu o verdadeiro Cristo, e eu acho que essa que é a profundidade da beleza dessa metáfora, de Cristo como um dom, como um presente de Deus, é que Ele faz isso. Você diz, eu não estava esperando por isso, eu não estava nem na minha lista isso, eu não estava nem esperando. Todo aquele que teve um contato verdadeiro com Cristo, ele tem essa verdade flui do coração dele, não estava esperando, é totalmente inesperado. E é claro que eu não estava na minha lista, não estava buscando por isso, mas agora eu vejo que é perfeito. Era aquilo que eu precisava, era aquilo que... obrigado, sabe? É um presente incrível. Então, não só é bom receber presentes assim, como é bom também você quando pode dar presentes dessa forma. Que alguém diz, eu não esperava, eu não podia nem imaginar, eu nem desejava isso, porque eu não imaginava, mas agora eu percebo que isso é a coisa mais maravilhosa que existe, é a coisa mais surpreendente. Então, a diferença entre uma pessoa regenerada e uma pessoa que é um cristão nominal é que há uma transformação quando você vê esse dom de Deus, esse presente de Deus. Então, um cristão nominal, eu diria que é aquela pessoa que caminhou no palácio, mas nunca viu o rei. Felizmente, não é só... eu acho que cristão nominal é a maior tragédia do mundo. Sabe, a maior tragédia do mundo não é islamismo radical, e todas as outras coisas que você possa olhar na sociedade. A maior tragédia no mundo é cristão nominal. E o mundo é cheio, sabe, a igreja é cheia de cristãos nominais. Não estou nem falando sobre onde o evangelho é pregado de maneira corrompida e falsa, mas onde o evangelho é pregado, onde a verdade de Deus é pregada, onde Deus está manifestando a sua graça, ainda assim há cristãos nominais. Eles andam no palácio do rei, ou seja, eles estão realmente no palácio do rei, vendo algumas coisas que é do rei, mas eles nunca encontraram o rei, nunca o viram. Então, os verdadeiros cristãos são pessoas que realmente experimentaram Cristo de uma maneira vital, e todos eles, sem exceção, sentem essa mesma coisa, têm essa mesma percepção. Houve um divisor de águas na vida deles. É que um dia eles resolveram fazer parte de um grupo de pessoas, porque tinha muitos jovens, porque tinha muitas pessoas legais, ou porque tinha muitas coisas que vinham de encontro à minha necessidade, ou porque a música era boa, ou porque as pessoas me receberam muito simpaticamente, essas coisas assim. Não. Há um divisor de águas. Há um lugar na história deles que eles podem olhar para aquele momento e saber que ali foi um divisor de águas na vida dele. Isso poderia ser na minha vida, na sua vida, na semana passada, no mês passado, na última década. Quando você de fato viu Cristo, os seus olhos foram abertos, como Paulo diz em 2 Coríntios 4, quando você contemplou o presente de Deus, quando Deus te deu, sabe, houve esse divisor de águas na sua vida. Você pode ter sido criado na igreja, você pode ter participado de escolas dominical, estudos,
e você até achava que sabia tudo sobre ele. Você tinha passeado no palácio. E porque você passeou no palácio, essa é a essência do cristão nominal, você acha que conhece o rei, você andou no palácio, você viu lá as coisas do palácio, você nunca encontrou o rei. Então o cristão sempre é alguém que teve uma compreensão de Jesus em determinado momento, revelado pelo Pai, através do Espírito, que revolucionou o coração dele. Porque quando você de fato encontrou Cristo, ou seja, o presente de Deus chegou lá, o Espírito Santo levou até você, você tem essa sensação, não era nada do que eu esperava, não era nada do que eu podia imaginar, ainda assim eu descubro que é tudo que eu precisava. Antes do Pai ter me levado a Cristo, eu achava que precisava de um monte de coisa. Se me falasse quais são os presentes da sua vida, eu tinha pedido um monte de coisa. Eu achava que um monte de coisa ia resolver as coisas, mas quando o Pai, pelo poder do Espírito, eficazmente me trouxe o seu Filho, abriu os meus olhos e eu vi Ele como um presente do Pai, então eu vi que era tudo que eu precisava. Jesus é um dom. E esse dom é sempre uma surpresa para nós. Nunca era o que nós pensávamos, imaginávamos, desejávamos. A maneira que você pode dizer que você conheceu Cristo é que você ficou chocado com o que Ele é. Sabe, você ficou surpreso. Você ficou maravilhado. Suas expectativas foram todas abaladas. Isso aconteceu com você. Você pode olhar para a sua história e enxergar isso. Se isso nunca aconteceu, você não conhece Cristo. Se Cristo é aquela coisa que simplesmente foi inserida na vida, nada dessas características que nos abalam, que nos surpreendem, que não era nada do que eu estava esperando. Você nem sequer rejeitou o verdadeiro Cristo, eu diria. Porque você nunca encontrou o verdadeiro. Você pode ter rejeitado, mas rejeitou ideias falsas a respeito dele. Deixa eu mostrar, a Bíblia, na verdade, enche os nossos caminhos dessa verdade. Diz assim, por exemplo, em João 1,11: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, as pessoas não aceitaram. Ele estava na terra e ele chamou seus discípulos e depois apóstolos. Quando ele reuniu todas as pessoas, no fim, quando ele já ia partir, você lembra, eram 120 pessoas, não é muito, não é? Depois de tudo que você leu, de todo o ministério de Cristo, 120 pessoas, em geral. Jesus foi rejeitado no mundo. O mundo rejeitou. Por isso que é sempre bobagem quando você ouve alguém dizer assim: se a igreja fosse como Cristo, o mundo aceitaria. O mundo não aceitou Cristo. O mundo rejeitou. Ele veio para o que era seu, e o que era seu não o aceitou também. Apenas alguns realmente o receberam. E por quê? A resposta é que Cristo não preencheu as expectativas que as pessoas tinham. Elas tinham uma expectativa para o Messias. Eles esperavam um certo tipo de pessoa. E Jesus apareceu e disse: eu sou o Messias. Eles estavam esperando o Messias, só que eles tinham uma expectativa. Sabe, é quando você está esperando um presente, mas você já desenhou como o presente tem que ser. Você já sabe qual o presente que vai satisfazer a sua vida. Sim, já tinha feito isso. Então, quando ele chegou e disse: eu sou o Messias, eles olharam para ele e viram, pois ele não satisfaz nossas expectativas. A razão que eles recusaram ele é que eles ficaram surpresos. Ou seja, eles foram ofendidos por serem surpreendidos em o Messias não preencher
aquilo que eles já tinham desenhado para o que eles achavam ser o Messias, aquilo que eles imaginaram receber. Então eles se recusaram a ver Jesus como um presente, porque não era o que eles queriam. Não era o que eles queriam. Não era o que eles imaginavam. Não era o que eles ansiavam para resolver os anseios do coração deles, dos problemas deles. Então o Messias é um presente. E ele é um presente que ele vai sempre surpreender. Mas não só isso, ele vai quebrar as suas expectativas. Ele é sempre surpreendente. Ele não tem nada a ver com as suas expectativas. As pessoas que viram e que receberam de fato esse presente de Deus, elas descobriram exatamente isso. Ele quebrou minhas expectativas. Ele não tem nada a ver com as minhas expectativas. Não tem nada a ver com o que eu esperava. E o que eles esperavam? Eles esperavam o Messias, que tinha um poder político. O Messias que eles queriam, ele tinha que ser um cara poderoso, porque eles tinham necessidades. Você sabe quantas pessoas olham para as suas necessidades e definem como Cristo tem que ser para as necessidades delas. E como a igreja prostituta resolve dizer que Cristo é exatamente aquele que as pessoas estão querendo para as necessidades delas. O Messias tinha que ser uma pessoa de poder, uma pessoa de influência, uma pessoa que podia fazer as coisas acontecerem. O que eles estavam dizendo é o seguinte: nós estamos debaixo do polegar do Império Romano, nós estamos sentindo a bota deles, a sandália deles na nossa nuca. Nós precisamos de um Messias que faça alguma coisa sobre o nosso problema, sobre a nossa aflição. Nós temos uma expectativa. E aí vem Jesus. Eles esperam que Jesus venha e diga: sabe qual é o problema de Israel? Sabe qual é o problema de vocês? Os romanos. Esse é o problema. Todo o problema é os romanos. Mas nós vamos resolver o problema. O problema é nós tratarmos esse problema dos romanos. Todos nós temos romanos, sabe, as pessoas? Elas têm romanos. E elas ficam esperando um Messias que vai resolver, vai pegar os romanos dela, assim. Aquelas coisas que ela acha que é o que faz ela infeliz. Você sabe que eu sou infeliz? Sou infeliz porque eu não tenho aquilo. Sou infeliz porque meu casamento não é assim. Sou infeliz porque aquelas coisas, as pessoas não me valorizam. Israel achava que ele era infeliz. Ele era infeliz para o Império Romano. Eles não podiam ser tudo o que eles tinham que ser. Não podiam florescer. Porque o Império Romano era um problema. Então eles queriam um Messias que resolvesse esse problema, para eles serem tudo o que eles achavam que deviam ser, porque o problema era o Império Romano. E aí Jesus apareceu e eles esperavam que Jesus dissesse: o problema é o Império Romano. Em vez disso, o Messias apareceu e falou para eles: arrependei-vos. Não é chocante? Nós nos arrepender? Mas não, é os romanos que são o problema, são nós. Se arrepender do quê? Os caras estão pisando na nossa cabeça. Os caras estão nos aprisionando. Então Jesus se recusa a se tornar o líder político deles. Ele se recusa a ser a solução do problema percebido. Todo mundo já acha que detectou os problemas na sua vida. Se Deus fizesse assim, se Deus fizesse assim, se Deus resolvesse esse problema do meu casamento, se aquele problema de emprego, aquele problema de saúde, eu ia ser feliz. Eu ia ser completo. Estou precisando do Messias que faça isso. Aí Jesus vem e você pensa: olha, eu já sei os problemas, a lista do problema está aqui. Eles eram assim, eles tinham essa lista. Eles já sabiam qual era a solução. E Jesus se recusou a ser a solução dos problemas que eles perceberam. Ele nasce como um bebê indefeso, numa família pobre, numa região remota do país. Ele nunca consegue a conexão certa com pessoas poderosas. Ele nunca se torna uma pessoa influente na sociedade. E ele só quer andar e proclamar verdades que eles não achavam essenciais. E se você ler todo o Evangelho, o resumo de todo o Evangelho é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele começou a mensagem assim, João começou a mensagem assim, todo mundo, o Messias diz. O que Israel precisa não é ser liberto do Império Romano, você precisa de arrependimento. E então, as pessoas falaram: esse é o Messias?
Esse é o Messias? Esqueça. Isso não pode ser o Messias. O Messias vinha para resolver nossos problemas. O Messias veio falar para a gente se arrepender. Eu pensei que o Messias ia nos salvar. Eu pensei que o Messias vinha para lidar com os nossos problemas, os problemas que nós já conhecíamos. Então, as únicas pessoas que o receberam foi aquelas que receberam o coração de Deus e que estavam dispostos a ver todas as suas expectativas quebradas. Todos nós nascemos com expectativas falsas daquilo que nos faria completos, plenos, felizes. Pedro também esperava o Messias igual aos outros. João, Tiago, também esperava aquele Messias que ia lá no Império Romano, mas os que receberam ele como um presente são aqueles que deixaram, por causa da obra de Deus no coração deles, a expectativa deles ser quebrada. Eles descobriram, esse divisor de águas, que tudo que eles achavam importante, não tinha importância nenhuma, que tudo que eles achavam que era o problema, não era o problema. Então eles receberam como esse presente maravilhoso, que eles tiveram que dizer assim, não é nada do que nós esperávamos, o Messias é totalmente diferente do que a gente esperava, mas agora a gente descobriu que é maravilhoso o Messias, porque ele vem exatamente de encontro à minha grande necessidade, que nem eu tinha percebido. Eu pensava totalmente diferente, ele quebrou todos os paradigmas. Então a pessoa comum, e muitas pessoas se aproximam da igreja assim. Por que as pessoas se aproximam da igreja? Porque as pessoas estão preocupadas com outro tipo de Messias. Elas têm na mente delas um tipo de Messias. Você diz assim, minha carreira está estagnada, e eu preciso de alguém que possa ajudar a me sair desse impasse da minha carreira. Nesse mesmo dia que eu estava saindo do shopping, eu passei em frente a uma igreja, era quase meia-noite. Eu disse que eu saí do shopping porque era meia-noite, 11 e pouco, quase meia-noite. Estava explodindo de gente. E era a campanha do Muro de Jericó. Era campanha, quase meia-noite. Fosse um estudo da palavra, todo mundo ia achar que estava tarde, porque no outro dia tinha que acordar cedo. Mas as pessoas estavam animadas, e Mateus até riu, que alguém passou, assim, a gente passou, e alguém disse para outro assim, cuidado, não solta, segura a sua bênção. As pessoas estavam animadas. Campanha lá do Muro de Jericó, na igreja católica. Porque o que funciona, que não é espiritual, queridos, funciona em qualquer lugar, centro de macumba, igreja católica, espiritismo, isso funciona, mesma coisa. Você vê na igreja evangélica, está achando que está sendo uma bênção, a mesma coisa funciona em qualquer lugar. Porque, assim, a ambição do coração do homem não tem importância o que é. Então, a pessoa chega e diz, minha carreira estagnou, eu preciso de alguém para resolver isso, minha carreira está no impasse. Ou, eu sou um tipo solitário de pessoa, eu preciso de um relacionamento, eu estou infeliz, eu preciso de uma grande paixão, eu preciso de um amor. Ou eu tenho problemas, eu preciso de alguém para entrar e fazer alguma coisa. Há problemas na minha vida. Eu sou uma pessoa que fui abusada, há muitos anos atrás, ou sou abusado pelas pessoas, eu fui oprimido, as pessoas têm me mantido para baixo, com uma baixa autoestima, ou eu não fui promovido e reconhecido, eu tenho necessidades, eu preciso de um Deus então que vai entrar na minha vida e lidar com esses problemas. Então elas pensam, olha, eu preciso de um Messias assim. Essas são as pessoas que rejeitaram Cristo. Essa é a descrição daquilo que João 1 está falando. Ele veio para os que eram seus não receberam, que eles já tinham resolvido qual era o problema deles, o Império Romano. Eles iam ser felizes. E o Messias, para eles, era o Messias que vinha para resolver aquele problema. Quando o Messias veio, olhou para o problema deles e falou assim, isso é o problema? Não é o problema não, o problema teu, eu vou dizer qual é. Você precisa se arrepender. Esse é o seu problema. É isso que eu vim fazer. Aqui está o que nos destrói. Todos nós pensamos que os problemas que existem na nossa vida estão fora de nós. É a nossa carreira, é a nossa saúde,
São as pessoas, é um amor, é um relacionamento, ou são as pessoas malvadas, ou é a sociedade. Nós sempre pensamos que o problema da fora de nós é o Império Romano, são esses muros de Jericó, sabe assim? São esses romanos que fica perturbando. E é assim, os ricos pensam, o problema do mundo são essas pessoas que não trabalham, não querem trabalhar, são preguiçosas. Elas vivem reclamando de quantas horas trabalham, de quantas horas não trabalham, não se esforçam muito. Já os pobres dizem assim, o problema do mundo são os ricos. Os ricos, eles são problema, porque eles não dão chance para a gente também prosperar, o nosso salário, a gente trabalha e não estamos recebendo adequadamente, todo mundo acha que o problema é o outro. Um romano ia dizer, sabe qual é o problema? É Israel, porque Israel, todas as outras nações se submetem, fazem as coisas direito, estamos vivendo a Pax Romana, mas Israel, eles não submetem, eles são complicados, a gente deixa de adorar o Deus deles, a gente deixa de ser a única nação que pode ter o templo deles, eles não são obrigados a adorar nossos deuses, mas eles só vivem arrumando problema. O judeu pensava, o problema mesmo são os romanos. Os romanos são os problemas. O pobre acha que o rico é o problema, o rico acha que o pobre é o problema, todo mundo pensa que o problema é o outro. Todo mundo acha que o casamento não vai bem porque o outro não é o que devia ser. Nunca, o cara acha, eu que sou o problema, porque senão ele pensava, só mudar. Quando a pessoa vem conversar com o pastor, ele está achando que o problema não é ele. Porque se ele já sabe que o problema é ele, o que ele tem que fazer? Não é conversar com o pastor, é mudar. É ser o que a Bíblia diz, marido, amai vossas mulheres, é isso que ele tem que fazer. Mas ele não acha, ele acha que o problema é a mulher. A mulher acha que o problema é o homem. A gente é assim que funciona. Então o verdadeiro Messias sempre vem e diz para você, você já diz para ele qual é o seu problema, ele diz, arrependa-se. É isso que Jesus fez. Ele chegou em Israel, eles tinham milhares de coisas para falar mal dos romanos. Jesus tinha uma coisa para falar para eles, sabe o que vocês precisam? Arrependam-se, senão vocês estão perdidos igual os romanos. Problema, Jesus está dizendo, o verdadeiro Messias diz, o seu principal problema é você, não são os outros. O seu principal problema não está fora de você. Sabe essa amargura que você fala que é os outros, mas não é, eu, por exemplo, não sou amargo, Jesus diria. As pessoas me desprezam, mas eu não sou amargo. Você vê, o problema não é o que as outras pessoas fazem, é você. Você se sente um nada porque você queria receber a glória do homem para se sentir um tudo. Se você, como eu, recebesse a sua identidade toda do meu Pai, de Deus, você não ia ter esses dramas que você está tendo. Seu problema é você. Seu problema principal é o seu pecado. O mundo está cheio de pecado. Todo mundo tem pecado. Os romanos estão realmente pecados, eles estão inundados de pecado. Mas sabe qual é o seu problema, Israel? É o seu pecado. O problema de Israel não é o pecado da Babilônia, não é o pecado do Egito. O problema de Israel é o pecado de Israel. O problema de Judá é o pecado de Judá. É isso que Jesus faz. Eles são o problema. O verdadeiro Messias sempre diz isso. Arrependei-vos. Eu vim ao mundo para dizer que você é o problema. Você achava que esse mundo era um problema por causa do outro. Mas eu digo, se igualmente não se arrependerdes, vós perecereis. Por isso, quando ele perguntaram a ele, por que a torre caiu? Por que Pilatos matou? Ele disse, vocês estão surpresos porque a torre caiu? Porque Pilatos matou? Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Porque o problema são vocês. Alguns anos atrás, Chesterton, Gilbert K. Chesterton, ele morreu em 1936, mas é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Ler livro de Chesterton é sensacional, assim, não é? Humanamente falando. E ele foi um apologeta cristão. Como apologeta também ele foi brilhante. E certa vez o maior jornal de Londres, lá pela virada do século passado, chamou essas grandes mentes, esses grandes filósofos, essas pessoas mais importantes, os grandes pensadores, esses grandes homens, e mandou uma pergunta para cada um escrever um ensaio. E a pergunta era: o que há de errado com o mundo hoje? Aí Bertrand Russell escreveu,
sabe, as melhores mentes escreveram ensaios incríveis, você pode ler, ensaios enormes do que estava errado. O cara olhava para a sua visão de mundo e começava. Chesterton, eles pensaram, vai ser o artigo, né, ou ensaio, os seus livros, seus debates. Ele, como filósofo, ele era um monte de coisas. E Chesterton não resistiu, ele era cristão, e ele escreveu assim: Caro Times, o problema com o mundo sou eu. Isso, ó. Esse foi o ensaio de Chesterton. Esse é o problema com o mundo. Sou eu, Chesterton. Todo mundo entendeu muito, assinado atenciosamente. Então, qualquer um que tenha encontrado o verdadeiro Messias e recebeu como esse presente surpreendente, diz a mesma coisa que Chesterton. Sabe qual é o problema do mundo? Sou eu. Se o Messias vê o mundo, sabe o que ele diria para mim? Ele não diria, quais são os seus problemas, para a gente resolver. Ele diria, arrependei-vos. Você é o problema, você é o problema. Todos que conheceram o verdadeiro Messias, sem exceção, descobriram que o problema real da sua vida era eles mesmos. Pedro descobriu isso. Sabe qual é o problema de Pedro? É Pedro. Quando Pedro mudar, quando Pedro for aquilo que ele deve ser, então o Império Romano vai continuar sendo tão ruim quanto ele sempre foi, mas Pedro não vai ser mais um problema. Ele não vai achar que o Império Romano é um problema. Ele vai dizer, honrai o rei. Ele vai viver num período horrível de perseguição e morte, mas ele não vai ser esmagado por essas coisas. O problema real com a sua vida, e o verdadeiro problema com o mundo, é o egoísmo do seu próprio coração. Dos judeus, dos romanos, é o egocentrismo do seu próprio coração, são as falhas do seu próprio coração, é o auto-engano do seu próprio coração. Eu vou dizer, o problema da sua vida é o teu pecado, é isso que Jesus disse, é por isso que ele disse, Israel estava esperando que ele ia falar sobre os romanos, ele disse para Israel, arrependei-vos, esse é o problema de vocês. Se há alguém aqui que diz, olha, essa conversa é muito antiquada, muito dura, eu posso dizer com clareza que você nunca conheceu o Cristo real. Porque todas as pessoas que conheceram Ele chegaram aqui, sabe? Antes achavam que os seus problemas eram os romanos, eram os outros, eram as pessoas complicadas, as pessoas que não me entendem, as pessoas que não me apoiam, as pessoas que não me dão suporte. O problema é o rico, o problema é o pobre, o problema é a sociedade. Mas todas as pessoas que quando encontraram Cristo disseram, o problema sou eu. O Messias vem e diz, arrependa-se. Então, por isso que Lamentações 3,39 diz assim, do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. O verdadeiro Messias sempre vem através desse choque. Então, é por isso que todo mundo que encontrou Jesus real, houve uma revolução em sua vida. A maneira com que ele vivia o mundo, enxergava o mundo é totalmente abalada. Ele tinha absoluta certeza do que ele precisava para ser pleno, completo e feliz. E ele tinha certeza que sabia qual era o problema, os outros. E agora ele descobre que o presente de Deus não tem nada a ver com nada disso. E que o problema todo era ele mesmo. Então muda radicalmente. O verdadeiro Messias sempre vem através de nos chocar assim. Ele nunca é o que você esperava. Se você encontrou o Messias que você já esperava, você tinha um problema tal, e aí Jesus veio resolver meus problemas. Você nunca encontrou Jesus nenhum. Você precisa ainda ser regenerado. O presente de Deus para nós é que quando nós achávamos que tudo era um problema, Deus veio para nós e disse, arrependa-se, arrependa-se. Você é o problema, o seu pecado é o problema.
Então, por isso que esses testemunhos todos, eu não tinha isso, eu estava doente, meu casamento era ruim, então depois que eu encontrei Jesus. Isso é o testemunho de quem não encontrou Jesus. Quem encontrou Jesus descobriu que esses não eram os verdadeiros problemas da sua vida. Não era a tragédia, não era o que colocava ele debaixo da ira de Deus, não é o que faz essa insatisfação, não era uma pessoa, não era um relacionamento. É por isso que as pessoas pulam de relacionamento em relacionamento, de emprego em emprego, sempre sai uma promoção, uma festa, só para passar um ano e o cara já não está feliz de novo. Por isso que Spurgeon dizia, se você não está satisfeito com o teu salário, se dobrar, você não vai estar satisfeito. E se daqui a um ano dobrar, passa mês, você não vai estar satisfeito. Você já viu alguém reclamando do BRT? Pensei, que engraçado, né? As pessoas pegavam 8, 30 ou alguma coisa, o troço era sem ar-condicionado, era horrível, tinha que subir a serra, engarrafava na serra, ficava horas. Agora tem o BRT, agora tem ar-condicionado, agora vai pelo túnel. Agora a pessoa está reclamando igual reclamava antes. Era melhor ele estar subindo a serra ainda, naquele ônibus que ele ia antes. Porque você vê, problema vai ser sem problema. Se não der um carro para cada um com ar-condicionado, o cara vai dizer, por que meu carro não é maior? Não é? Esse carro não é maior. E agora também esse governo deu carro para todo mundo. Agora está tudo engarrafado. Ninguém pode andar. Qual foi o idiota que teve a ideia de dar um carro para cada um? Isso acabou com o trânsito. Anos mais tarde, sabe, quando o homem encontrou de fato Cristo, ele podia ter andado pelo palácio, ele nunca ter encontrado o rei. Ele vai dizer, olha, o que Deus era, o que o Messias era o que eu nunca tinha esperado, é o que Pedro teve para contar, é o que João teve para contar. Eu nunca imaginei que o Messias ia fazer eu morrer crucificado, ou que eu ia ficar velho preso na ilha de Patmos, ou que meu irmão ia ser morto pela espada. Não era o que eu esperava, foi muito mais maravilhoso do que eu pensava. Quando eu morri, o Império Romano não tinha acabado, mas o que tinha acontecido era um gozo inefável e cheio de glória. Nada mais importava, mudou tudo. Encontrar o Messias é isso, porque ele foi lá e disse, o problema é você, e quando você mudar, o mundo pode mudar ou pode não mudar, isso não vai fazer diferença para você. Tudo vai ter mudado, sabe? O Paulo imaginava o Messias assim, mas agora o Messias que ele recebeu foi uma surpresa enorme. E disse, eu vou te mostrar o quanto você tem que sofrer pelo Evangelho. Quem espera o Messias desse? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe, esse encontro que muda tudo. Isso é que eu estou tentando dizer. Se você nunca encontrou um Messias assim, que quebrou todas as suas expectativas, tudo aquilo que você achava que ia ser a solução e dar ao teu coração a satisfação, e não mudou a tua ideia de que o problema são os outros. Se você não encontrou o Messias que chegou para você um dia e disse, você é o problema. Você tem que ter um novo coração, uma nova criatura, ter uma nova mente. O mundo vai ser velho mesmo, mas você vai ser novo. E você, não é que o mundo está debaixo da ira de Deus, você está. O problema seu, na verdade, não é o pecado do mundo. O que o pecado do mundo pode fazer por você? Nada. Jesus disse, o máximo que um cara que te odeia pode fazer é te matar. Mas que mal ele vai fazer nisso se você tiver uma relação correta com o Pai? Nenhum mal. Ele não pode fazer mal. O teu pecado é o seu problema. Se você tem um tipo casual de relacionamento com Jesus, bem, eu gosto de muitas coisas de Jesus, eu acho maravilhoso, eu não tinha emprego, ele me deu emprego. Você nunca, na Bíblia, nunca tem alguém que teve uma relação casual com Jesus. Não existe, na verdade, cristão nominal, essa é que é a desgraça, não é? As pessoas que encontraram Jesus real na Bíblia, elas só tiveram 3 respostas. Elas odiaram ele, porque ele quebrou
as expectativas que elas tinham para o Messias. Ou então elas ficaram atemorizadas e fugiram dele. Ou então se prostraram diante dele como Deus. Nunca houve alguém com uma relação casual com ele. A relação casual de alguém, o cristianismo nominal, é a evidência de que alguém nunca encontrou o verdadeiro Cristo. Se você não ficou temeroso, ou se você não o odiou, ou se você não amou, que mudou toda a sua perspectiva, você nunca encontrou o Jesus real. Nunca o viu. Ele nunca foi a surpresa, assim, essa surpresa chocante, porque ele é um presente, ele é o dom inefável de Deus, e quando ele chega, todas as nossas expectativas se mostram falsas, e tudo que ele tem para nós é dizer: você é o problema, você precisa de uma nova natureza, você vai ser novo. E quando a gente recebe isso, quando você recebeu o Cristo real, então as coisas velhas passaram, e tudo se faz novo, entende? Todas as expectativas velhas são jogadas fora, e agora tudo é diferente, porque ele é o dom inefável de Deus. Essa é a primeira coisa, é um presente, é inesperado, é totalmente diferente do que um homem poderia esperar. Por isso as reações verdadeiras ao Jesus real são essas: temor e medo, ódio ou amor. Nunca um relacionamento casual. Ele fez coisas muito boas, mas a vida continua mais ou menos a mesma ideia, a mesma visão do que é o problema do mundo, a mesma visão do que eu preciso mais do Messias para resolver aqueles outros problemas que ainda estão na lista. Em segundo lugar, você encontrou Jesus real se o presente não só é assim inesperado, ele chega, em vez de ir para a sua lista de necessidades, ele diz: arrependei-vos, é com você que eu vou tratar, você é o problema, você precisa de expiação, você precisa de propiciação, porque a ira do meu Pai está sobre você. A segunda coisa é que o presente é insultuoso, ele é surpreendente, mas há alguns presentes que são... que nos ofendem nosso orgulho. Imagina se você trabalhasse numa época de Natal assim, e alguém falava: nesses 2 meses, o salário fixo vai ser pequeno, mas você vai receber por venda, por desempenho, por metas. Aí chega lá, daqui a 1 mês e pouco, o patrão chega para você e diz assim: olha, está aqui o seu dinheiro, não é um pagamento. O que é você? Você foi um fracasso. Isso aqui é um presente. Vou dar um presente de Natal. O dia que eu estou dando para você não é pagamento, é um presente. É um dom. Isso seria um insulto. Você pensou: eu trabalhei a beça, me esforcei, agora o cara me dá o dinheiro como se fosse um presente? O seu empregador está tentando dizer: olha, você não merecia isso, você não bateu nenhuma meta, você não vendeu nada, você foi péssimo. Eu já era para ter mandado embora você na primeira semana embora, mas eu resolvi dar um presente, porque era a única maneira também de eu dar alguma coisa para você, que fosse um presente. Pagamento não dava, porque você não merece. Portanto, é um presente. Presentes podem ser insultuosos, mas necessários. Como eu já disse aqui uma vez a minha esposa me deu um presente que era o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É um livro que ela comprou para mim. É um presente. Mas você vê, às vezes você sabe, alguém diz assim: ó, então aqui esse livro aqui para você se instruir mais, você está falando tudo errado. Cara, é um presente, porque o cara se sente meio, o cara está me ofendendo, está falando que eu não sei falar, mas é um presente, Então deixa eu sugerir isso: o dom de Cristo não é só uma surpresa que muda, que é um divisor de águas e muda todas as expectativas da vida, mas sempre é um insulto. É por isso que as doutrinas da graça são tão difíceis de serem amadas na igreja, na igreja visível, não na verdadeira igreja, porque a maioria das pessoas sentem que estão tentando o seu melhor, estão fazendo o seu melhor. Se você é um tipo apenas religioso, e há uma mudança de diferenças
nas pessoas assim, as pessoas pensam, eu estou tentando, estou fazendo o melhor para Deus, eu já estou usando uma roupa diferente, estou tentando fazer aquilo, estou tentando orar tantas horas por dia, eu leio tantos minutos, agora eu estava lendo só meia hora, mas agora já estou lendo 1h30, eu estou melhorando, eu estou tentando ser bom, eu estou tentando viver uma vida boa, estou tentando ser um bom marido, uma boa esposa, namorar de uma maneira que a Bíblia diz, eu acho que eu estou fazendo assim. Essa é a atitude básica do homem. A pessoa diz, eu sei que é uma realidade espiritual, que é um Deus, eu sei que eu preciso fazer algo a respeito, eu estou tentando fazer da melhor maneira possível, eu estou fazendo o meu melhor para alcançar o que Deus quer, estou tentando ser uma pessoa mais amorosa, estou tentando controlar o meu gênio, estou tentando controlar o meu temperamento, ser uma pessoa mais amável, mais decente, estou tentando ser melhor. O coração do Evangelho é que você está enganado, e você está se enganando. A única maneira que você pode ganhar a vida eterna é se for um presente. Você não pode fazer nada para merecê-la. É impossível. É impossível. Esse é o sola gratia. Ou Deus te dá um presente por absoluta graça soberana, ou você está perdido. É isso que é o Evangelho. Esse é o sola gratia da reforma. Não se pode ganhar a salvação. Ou ela é um presente, ou você está perdido. Eu não gosto de... Houve épocas que eu ia muito a um hospital aqui que tinha em Campo Grande, tinha muitos velhinhos, e é muito difícil quando as pessoas estão no momento mais difícil da vida, você, de alguma maneira, confrontar aquilo que a pessoa está pensando, o que acreditou durante tanto tempo. Mas eu visitei um monte de pessoas idosas que se diziam que eram cristãs, e com frequência eu percebia, eu descobria, conversando, que aquela pessoa idosa estava com medo da morte, ansioso. E quando eu conversava e perguntava, por que você está ansioso sobre isso? E quase sempre a resposta que eu tinha era, eu não sei, eu tentei o meu melhor. Eu tentei o meu melhor para ser uma boa mãe, um bom pai, um bom cristão. Eu tentei o meu melhor para ser aquilo que a Bíblia diz. Sabe o que as pessoas me lembravam? Me lembravam um outro velhinho no filme. O velhinho aparece no início do filme, mas o filme é O Resgate do Soldado Ryan. Acho que o filme é de 1990, alguma coisa. Ele está velhinho no cemitério, assim. Assim que começa o filme, né? Ele vai, e o filme é baseado numa história real dos irmãos Nealon, que vão para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e 3 irmãos vão para a guerra, e 2 morreram na guerra, e por isso o presidente da república lá acha que nenhuma família devia, uma mãe, perder os seus 3 filhos para defender o país, porque já tinha acontecido isso em outra guerra americana, e Abraham Lincoln tinha mandado uma carta famosa. O presidente pensa, não é justo, cada um de nós americanos pode perder filhos na guerra, para defendermos a liberdade, mas uma única pessoa perdeu seus 3 filhos, ficar sem filho nenhum. Então, por causa disso, eles resolvem tirar um filho dela da guerra, mas só que o filho dela, o único filho dela que está vivo, está perdido lá atrás das linhas inimigas, que é o Ryan. Então vai mandar um destacamento de soldados para ir buscá-lo, que ninguém concorda, porque é óbvio que aqueles 8 homens que estão indo buscar ele vão morrer. E ninguém entende, para que mandar 8 pessoas que vão acabar morrendo para salvar um? Deixa ele morrer, pelo menos 8 aqui vivem. E sem querer dar spoiler, e dando spoiler, né? É óbvio, o filme é com Matt Damon, que é o Ryan, e o Tom Hanks, que é o Jack Miller. Ele é um professor de história, se não me engano, mas ele está lá como capitão lá no exército, na guerra, e ele que está chefiando o grupo que vai salvar
o Ryan, e eles vão morrendo, mas eles acham ele lá no meio, lá, e salvam ele numa batalha assim, final, na ponte. O Jack Miller, que é o capitão lá, que viu todo mundo já morrer, ele pega o Ryan assim, também já ganhou uns tiros, já está morrendo também, ele pega o Ryan e diz assim: viva uma vida extraordinária, sei lá, faça alguma coisa, invente a lâmpada, faça uma coisa assim incrível, porque 8 homens deram a vida para você viver, não desperdice a sua vida, uma vida extraordinária. É óbvio que ele morre, o Ryan não morre, a história é baseada, como eu disse, em fatos verídicos. Fato tem que ser verídico, né? Senão não é fato, isso é uma bobagem. Então ele está velhinho, o Ryan, no cemitério, e ele está com a família dele, ele não conta essa história para a família dele, então está lá a mulher, os filhos, os netos, está ele velhinho, ele só está no cemitério onde está a sepultura do Jack Miller, que falou isso para ele. Então ele chama a mulher dele, a família dele, e diz assim, chorando: diz para mim que eu vivi uma vida digna, diz para mim que eu vivi uma vida honrada, diz para mim, ele está querendo dizer, diz que eu vivi uma vida que valeu a vida desses 8 pessoas que morreram para que eu fosse salvo. E essas pessoas de idade que eu visitava ali no hospital, elas diziam para mim: eu não sei se eu estou pronta para morrer, porque eu estou ansioso, eu acho que eu dei o melhor, eu acho que eu tentei o melhor. E é muito ruim você confrontar pessoas que estão perto da morte, ainda mais quando são pessoas de idade. E eu tinha que dizer para aquelas pessoas: eu não me admiro que você esteja ansioso diante da morte, porque ninguém deu o seu melhor, ninguém deu. Se é isso que você está se agarrando na hora de morrer, você vai ficar com medo, você fica ansioso, porque na hora da morte, se você olhar para a sua vida, você está perdido. O coração da mensagem cristã é que a salvação, se você foi chamado por Deus e você recebeu aquele presente ofensivo, a vida eterna, a realidade espiritual que nos conecta com Deus, é um presente de Deus, é um presente soberano de Deus, não pode ser uma realização, é impossível, não pode ser algo que você tenha feito para ele não é servido por mãos humanas. Quem primeiro deu a ele para depois receber, ele não pode receber nada de nós. Ele diz: olha, eu tinha que dizer para aquelas pessoas: você nunca fez o melhor, e Deus diz para todos nós: nunca vocês fizeram o melhor, tudo que vocês fizeram merecia o quê? Então eu tinha que dizer para aquelas pessoas: eu não me admiro que você está ansioso, você sempre vai estar ansioso se você não recebeu Cristo como um presente de Deus. Você está ansioso, aquelas pessoas estavam ansiosas, como o Ryan velhinho no cemitério. É óbvio que ele não tinha vivido uma vida que valesse a vida de 8 homens. É óbvio que ele podia olhar para a vida dele. Por que ele estava perguntando, chorando para a mulher, para os filhos, para os netos? Eu vivi uma vida, porque ele sabe que não é verdade, ele sabe que viveu uma vida de um ser humano, que não vale nem a vida de outros seres humanos. Que dirá o dom de Deus, o dom inefável de Deus, é um presente, Cristo é um presente. Assim, muitas pessoas às vezes até ficam irritadas, porque na nossa cultura hoje, quando diz que Jesus é o único caminho, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, isso soa muito exclusivo, mas na verdade não é exclusivo, isso é a única coisa que insere todo tipo de gente. Imagine se os salvos fossem os bons, então quem ia ser salvo? Isso que era um caminho apertado, final, isso que era um caminho onde ninguém passaria. Os bons vão ser salvos? Onde eles estão? Que consciência diz para um homem que ele de fato é bom? Por que ele vive escondendo dos outros homens um monte de coisa a respeito de si mesmo?
Então, pode soar muito aberto você dizer assim, olha, quer dizer que se alguém viveu uma vida boa, uma vida maravilhosa, uma vida de bondade, ele está perdido. Quem viveu essa vida? Ele é um presente. Se fosse verdade que só os bons fossem salvos, isso que a religiosidade diz, o homem tem que fazer uma curva de estatística baixa e começar a se comparar com outras pessoas. Ele tem que começar a se promover à custa de se comparar com outro ser humano, pensar, perto daquele ali eu sou bom. Eu posso não ser um pai perfeito, mas perto daquele pai ali, cruz credo. Eu sou até um pai bom. Ele tem que fazer isso, ele tem que se comparar com o pior. Ele não pode olhar para o padrão perfeito e dizer, sou eu. Olha lá o padrão, perfeito, sou o que eu sou. Ele tem que começar a olhar para os ruins, assim, ele tem que rebaixar o outro para botar, sabe, gente que para não morrer afogado empurra o outro para baixo, ele tem que fazer isso. Porque para ele se sentir bom no meio da sociedade, ele tem que olhar para os outros seres humanos, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele beberrão ali, não sou como aquele lá, aquele cara lá que faz tudo errado, eu sou diferente, eu fico com a minha esposa. Obrigado. O que Deus disse? Esse cara não desceu justificado. Ele tem que fazer essa curva diabólica para enganar a si mesmo. O cristianismo está completamente à parte de toda a ideia da religiosidade. Ele diz, é um presente. Cristo, ele é o dom inefável de Deus. E se ele não é um dom, você tem que estar nervoso na hora da morte mesmo, porque você está perdido. Se na hora da morte, tudo que você tem que fazer é ficar pensando, não, eu tentei dar o melhor, eu tentei ser o melhor pai, eu tentei ser o melhor pastor possível, será que eu fiz o suficiente? Não fez! Você só fez o suficiente para ser condenado. Se é isso que uma pessoa dita cristã, na sua velhice, no leito de morte, está pensando, eu fico com medo, mas eu acho que eu fiz o melhor, eu acho que eu tentei ser o melhor orador da igreja, eu tentei ser o melhor, eu deixei de fazer aquilo outro, eu acho que eu sinto que eu fiz bastante. Vai ficar ansioso, e tem que estar mesmo, porque Cristo é um presente. 1 Coríntios 1,30 diz assim, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você é sábio, você é justo, você é santo, você é redimido, mas vós sois dele em Cristo Jesus, que da parte de Deus foi feito sabedoria e justiça. Você sabe o que significa ser um cristão? Você está redimido, você é justo, você entendeu o que é o cristianismo. Significa quando você se une ao presente do Pai soberano, você é justo nele, ele é a sua justiça, ele é o seu desempenho, ele é o seu registro. É assim que um cristão morre. Ele olha para Cristo, ele olha para a cruz. Graças a Deus, finalmente nós temos a verdade, que é totalmente exclusiva, né? Ela não está alinhada com nenhuma religião. Graças a Deus nós temos algo que se baseia num presente e não no nosso desempenho. Ela muda a nossa vida. Como eu disse na primeira parte, isso muda radicalmente quando nós recebemos esse presente, ele diz, arrependei-vos, ele mostra que o problema do mundo somos nós. Mas a solução para isso é Ele, não somos nós. E o que opera as mudanças é Ele mesmo. E o que opera o querer e o efetuar é Ele mesmo. De tal maneira que sem Ele, em mim, não habita bem algum. É por isso que nossos atos de justiça são trapos imundos. Porque tudo que é bom é Ele que está fazendo. Os meus atos, na minha carne, diz Paulo, não habita bem algum. Tire Cristo e tudo que sobra é o quê? Estou condenado. É trapo imundo. Mas quando Cristo está fazendo em mim, então graças a Deus nós temos, sabe, porque é baseado num presente. Você vê, Jesus é um dom. Você tem que deixar ser insultado, tem que deixar chegar um Messias que diz, você é o problema do mundo.
E você é mudado totalmente com as ideias do que te faria completo, feliz. Você nunca acha mais que as pessoas são os problemas. Você faz igual o Chesterton. Você escreve lá a sua carta e diz: qual é o problema do mundo? Sou eu. Qual é o problema do seu casamento? Meu egoísmo. Qual é o problema lá no trabalho? Sou eu. Por que eu fico... mas aquela pessoa me ofendeu. E por que você ficou amargo? Por causa de você. Jesus pôde perdoar as pessoas penduradas na cruz. Estevão perdoar quem estava matando ele. Você vê. Mas aquela pessoa me falou um troço. O problema é você, não é aquela pessoa. Jesus, quando chegar perto de você, não pense que ele vai chamar aquela pessoa a atenção. Ele vai falar para você assim: arrependa-se. Você é o problema. Então, o pregador estava dizendo para aquela pessoa: olha, aqui está o seu dinheiro, mas deixa-me dizer uma coisa, isso é um presente, porque você não merece, o que eu estou dando é um presente, Feliz Natal. E se você achar: olha, eu não quero uma caridade, eu trabalhei, eu quero receber, e esse é o problema das doutrinas da graça, é isso que há de ofensivo. Você não pode receber Jesus a menos que tenha que admitir que você é o problema. É assim que Deus leva as pessoas que são chamadas eficazmente a ver. Isso muda totalmente a sua concepção de vida e a sua vida. E você vê o dom inefável de Deus. E você admite que você precisa dele totalmente, não no início, não para começar uma caminhada nova. Ele é tudo. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele era a tua justiça no primeiro dia, Ele é a tua justiça no último dia. Ele era a tua justiça naquele dia em que o Pai te deu o presente, na hora que você estiver morrendo no mundo, velho, na cama de hospital. Ele é a tua única justiça. É isso que te dá paz. Você não pode recebê-lo, a menos que você esteja disposto, pelo Espírito Santo, a ver que você é totalmente incapaz, indigno, que você não vai ser capaz de ser amoroso o suficiente para ser aceito por Deus, mesmo depois de viver a vida inteira sendo transformado de glória em glória aqui no mundo. No final, você não é amoroso o suficiente, que a moralidade, a bondade não são suficientes, que você nunca vai ser capaz de encontrar Deus nos seus próprios termos. Não adianta você chamar alguém, como o soldado Ryan, dizer: diga que eu vivi uma vida correta, pastor, diga que eu vivi uma vida justa, eu vou morrer amanhã. Você nunca vai poder encarar a face de Deus em seus próprios termos, com as suas próprias obras. Você tem que deixar ser insultado antes de receber esse presente. Ele é totalmente inesperado, radical. Certa vez aconteceu com uma mulher bem pobre, e sobre o Evangelho, como Jesus é um presente, e ela estava dizendo assim: olha, quer dizer que se eu levar uma vida boa, e tentar o meu melhor, a minha vida toda, mas eu não senti a necessidade de Cristo como um Salvador, assim, eu tentei explicar a ela continuou: quer dizer que se eu fizer uma vida boa, ver o melhor, fizer caridade, ajudar as pessoas, ser uma pessoa boa, uma boa vizinha, mas nunca ver Jesus dessa forma, e um serial killer lá no corredor da morte, lá um dia antes de morrer, ele tem essa visão do que Cristo é, ele está em conexão com Deus, perdoado, e eu estou perdida. É isso aí, essa é a verdade. E ela disse: o que você pensa que eu sou? Como é que eu posso aceitar uma coisa dessa? Então, ela nunca viu Cristo real. É isso. Porque, como nós falamos do empregador, Deus está lá dizendo para você: você quer o seu salário? Você quer? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a salvação em Jesus Cristo. É dom, é presente, não é salário. Esse é o dom. É por isso que Jesus disse em Lucas 7:23: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Na verdade, o que acontece é
que se você não chegar a esse ponto, você nunca viu o Cristo real, sabe? Ou você vai odiá-lo como aquela mulher pelo menos teve um vislumbre do verdadeiro Cristo. Ela tem que odiá-lo. Nunca vai ter uma relação fria, que não faz grande diferença. É mais alguma coisa que eu incluí na minha vida. Você tem que admitir, como o velho Ryan, que você tentou a vida inteira ser seu próprio patrão, tentou ser seu próprio mestre, tentou ser o capitão do seu destino, tentou ser seu próprio salvador. Que você sabe, você pode perguntar à sua esposa chorando, seus amigos chorando, na hora de morrer, eu fiz o suficiente, eu vivi a vida boa o suficiente. Ninguém nem te conhece direito, ninguém nem nunca penetrou na sua mente, ninguém nem nunca viu suas motivações. Jesus Cristo morreu na cruz, Ele viveu a vida perfeita em nosso lugar, para que as justas e santas exigências de Deus fossem cumpridas, fossem totalmente satisfeitas. E se alguém disser, isso é muito doutrinário, não, querido, todo mundo vive assim, todo mundo está tentando ganhar o que o soldado Ryan está ganhando, todo mundo está tentando tirar da carreira isso, para todo mundo dizer, você vive uma vida boa, você é um vencedor. Todo mundo está tentando tirar isso dos seus relacionamentos, do seu casamento, está todo mundo tentando provar a sua própria justiça, dar uma base para se sentir bem consigo mesmo. Todo mundo está fazendo isso, buscando uma autoimagem nos relacionamentos, na maneira com que eu sou pai, na maneira com que eu sou mãe, na maneira que eu sou esposa, trabalhador. Alguns estão tirando de relacionamentos, outros estão tirando do seu corpo, estão achando, olhando para os seus próprios corpos, a sua beleza, a todo tipo de formas que as pessoas buscam para encontrar aquilo que o Ryan está buscando ali no final da vida. Eu vivi uma vida boa, eu sou um vencedor, eu vivi uma vida digna. Está todo mundo tentando se justificar, todo o tempo, se comparando. No entanto, Paulo diz, diante de Deus, a tua justiça é como um trapo imundo, e somente Cristo é a tua justiça, sabedoria, santificação e redenção. Você entende? Jesus é um dom, e nele nós somos justos, puros, santos. Você entende? Jesus é um dom, é um presente, e ao mesmo tempo ele é um insulto, é um presente que nos insulta muito mais do que o livro, que o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Muito mais. E se você não tem um coração para abraçar tanto o presente que mudou todas as suas expectativas, aquele Messias que disse, não são os romanos, é você, e também a ofensa do presente, você nunca viu o Messias real. Jesus é um dom. Isso significa, em último lugar, que esse presente é extremamente valioso, é a coisa mais valiosa, imensamente valioso. Sabe quando você ganha um presente, que você tem certeza que você nunca, nem trabalhando a vida inteira, você ia conseguir juntar um dinheiro para comprar um negócio? Você fica encantado, gente, eu nunca ia conseguir, cara, que coisa, como é que eu ganhei isso? Como é que isso chegou até a mim? Eu nunca poderia ter comprado isso. Tem presentes assim, que você tem em Jesus. Você tem, na linguagem de Isaías, não é? Como eu estava saindo do shopping lá e vi o pessoal montando as coisas de Natal, você tem o Deus Emanuel. Pense nisso. A primeira pessoa a pedir a Deus para ser realmente com Ele, que nós temos registro na Bíblia, foi Moisés. A primeira pessoa a pedir Emanuel, que é a palavra hebraica para Deus conosco. A presença imediata de Deus, chegarmos perto. Deus tinha dito para ele, não, eu não posso, esse povo eu vou botar ele na terra como eu prometi, vou dar dinheiro, vou dar tudo que vocês querem, vocês não querem essas coisas? Vou botar vocês lá na terra, mas eu não vou com vocês. Moisés disse, não, eu não quero, eu quero Deus Emanuel. Se tu não fores conosco, a gente quer morrer no deserto. Mas Deus disse, eu não posso, porque senão vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Mas Moisés disse, mas eu quero a sua presença. As pessoas modernas, elas
da nossa geração não têm uma ideia do que é a presença de Deus, porque nós banalizamos e nós não enxergamos quão precioso é o presente. Ele disse: eu quero a sua presença, eu quero a sua face. Fala de relação íntima, face a face. Eu quero estar contigo. O que Deus disse a Moisés? Ele disse o quê? Igual o ET disse para o menininho, colocou a mão assim, acendeu a mão do dedo assim e fez contato. Não! Deus disse não. Não foi aquela coisa romântica, eu sempre estarei com você, eu sou onipresente, eu estou em todos os lugares. Não, Deus disse não. Eu não posso ir, isso iria te matar, eu não posso estar com você, vai te matar. Moisés compreendeu o que nós recebemos na encarnação, o que nós recebemos no Natal, assim. Moisés pediu a presença de Deus. As pessoas modernas não podem entender isso, a maior parte dos cristãos também não. Porque as pessoas hoje, por ter uma visão falsa de Deus, elas não têm ideia de quão traumática é a presença de Deus. A imensidão de Deus faz você se sentir infinitamente pequeno. A pureza de Deus faz você se sentir totalmente sujo. A linguagem de Isaías, de trapos imundos, ou de Paulo, em mim não habita bem algum, nem é uma linguagem exagerada, pelo contrário, é fraca. É porque a nossa linguagem tem limites. Mas a infinita pureza de Deus faz nós nos sentirmos infinitamente sujos. A permanência infinita de Deus faz nós nos sentirmos infinitamente temporários. A profundidade absoluta do que Deus faz nós nos sentirmos totalmente superficiais. É assim. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sentimos o poder da nossa impureza, da nossa indignidade, mais traumatizados nós ficamos. Isso acontece até quando outro ser humano está acima de você, moralmente, você não suporta, não é assim? Porque te traumatiza, assim, sabe? Você toca instrumento, aí tu vê um cara tocando, aí o cara toca instrumento assim, aí ele diz para você assim: agora toca aí para mim. Aí você pensa: não vou tocar não. Te traumatizou. O cara tocou ali, você não quer mais tocar. A presença de um ser humano finito, com defeitos, só porque ele tem uma certa excelência, te traumatiza. Tu pensa: não vou tocar não, pode tocar você mesmo. Eu hoje estou com um dedo aqui, está com um problema aqui. Vou tocar não. Eu estava conversando com pessoas transformadas por Deus que resolveram. Um policial que disse: não, nunca mais vou fazer nada que desonre Deus. O que aconteceu? Os amigos dele começaram a se sentir mal, porque a vida que ele estava levando lá fazia as pessoas se sentir mal, traumatiza. Você vê, só de um ser humano começar a viver diferente no ambiente. Tinha uma funcionária pública conversando junto com a gente, ela disse: não, lá no departamento eu pensei, vou trabalhar o máximo, vou trabalhar para o Senhor, vou trabalhar. Logo todo mundo começou a ficar preocupado. Ela está expondo a gente. A mulher trabalha o dia inteiro, a mulher não para de trabalhar, está dando o máximo, está todo mundo percebendo que a gente é horrível, que a gente enrola o tempo todo. Você vê, mesmo um ser humano um pouquinho mais assim excelente nos traumatiza, nós não queremos ficar perto, está nos expondo. Agora, pense no Deus infinito, na santidade infinita. É por isso que a Bíblia diz que as pessoas vão pedir para a montanha cair na cabeça deles e esconder eles. Esse é o nível. Você sabe o quão ruim você é traumatizante. Quando nós sequer chegamos perto de uma certa excelência humana, pecaminosa, nós que não somos excelentes começamos a nos sentir mal, queremos que aquela pessoa seja transferida, saia de lá, ou então começamos a achar defeito nela, porque na verdade ela está nos expondo, nós estamos nos sentindo horríveis, nós estamos começando a ver alguns trapos imundos em nós, que começou a aparecer. Agora imagine diante do Deus 3 vezes santo, da Trindade, Deus diz: iria matá-lo, a minha presença vai matá-lo. É isso que eu pensei quando passei no shopping ali e vi, começando a montar as coisas de Natal, um presente. Você sabe o que foi dado a nós no Natal? No nascimento de Cristo, na encarnação, naquilo que Paulo estava dizendo, um bebê.
Agora pense, sempre que Deus apareceu no Velho Testamento, isso era chamado de uma forma visível, teofania, sempre era de uma maneira intimidadora, sempre, era uma sarça que queimava e não parava de queimar nunca, ficasse, o que é isso que está acontecendo? Era, no meio da escuridão, uma tocha que apareceu para Abraão, sempre assim, Deus apareceu como um furacão para Jó, ele apareceu para Israel numa coluna de fogo, ele apareceu no Monte Sinai com trovões, tudo que tocasse no monte morria, então eu ficava apavorado, toda vez que tinha uma teofania, a glória, a Shekinah de Deus desceu sobre o templo, ninguém conseguia ficar em pé, apavorado. Isaías caiu de bruço, João caiu de bruto, é assim, mas de repente, Deus aparece, é o presente de Deus, e ele é um bebê, é a coisa menos intimidadora que existe, queridos, é um bebê, não é assim? Você fica assustado quando vê um bebê, apavorado, sabe, um bebezinho, não há nada mais acessível do que uma criança, sabe, você pode pegar, você pode carregar, não é assim, bebezinho, pode beijar, ele pode até não estar gostando, mas coitado, bebê é acessível, ele não te dá um soco assim, né? Ele está ali, você sempre pode abraçar, beijar, até fazer 2, 3, 4 anos, que aí já começa enfim, mas é bom que cresça, mas uma criança, e esse é o propósito da ilustração, é totalmente acessível, tão íntima, tão completamente aberta para você. Isso é que a encarnação é. Esse é o presente de Deus, o Deus Santo, com toda a sua glória, sem limites e beleza, além do suportável, com uma majestade incomparável, incontestável. Como isso é possível? Ele se tornou vulnerável, como um presente de Deus, para que você tivesse acesso a Deus, como nunca jamais ninguém teve acesso a Deus. Ele poderia entrar nas nossas vidas, ele poderia habitar em nós de uma maneira, ele poderia ser, como nós cantamos de fato, Deus Emanuel. Você sabe o valor desse dom? Eu falei que o presente era assim, ele era surpreendente e acabava com todos os nossos paradigmas e dizia para nós, não, o problema é você, e depois o presente é totalmente ofensivo, nós vimos em segundo lugar, em terceiro lugar, assim, ele é valioso. Agora, você percebe o quanto ele é valioso? É por isso que ninguém que tem contato com Jesus verdadeiro tem uma vida de cristão nominal, queridos. Se Moisés estivesse aqui nesta noite, se ele ouvisse nós cantando, Deus, nós contemplamos tua glória, tu habitas em nós, nós vemos a tua glória. Moisés, aquilo que era transitório, aquilo que não era o que você tem acesso em Cristo, diz assim, porque em 2 Coríntios 3, a partir do 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, a glória lá, que não tinha nada a ver com a verdadeira glória, ainda o homem não podia ter um contato direto, era algo assim. Agora imagine, se Moisés chega para nós aqui nesta noite, como está em 2 Coríntios 4,6, porque Deus é que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face, que é o que Moisés tinha pedido. Moisés estaria pulando de alegria, e perguntando a nós, vocês entendem o que é isso? Vocês entendem o acesso que vocês têm? Vocês entendem quando eu pedi a ele disse que não, que era impossível, que me mataria. Vocês são as pessoas que têm iluminação do conhecimento da glória de Deus. É tudo que uma criatura feita por Deus pode ter. É o céu, é Deus conosco, é a presença de Deus. Vocês entendem o valor do presente de Deus? Isso está mudando todo dia e encantando o coração de vocês.
Vocês estão enchendo a mente de vocês com o valor do presente. Se você está entediado essa noite e você é um cristão, se você tem problemas esta noite de autocontrole, você é cristão, você está desanimado esta noite, você é um cristão, você perdeu o valor do presente, querido. Porque Jesus Cristo quebrou a barreira. E quando a gente é levado a enxergar o presente, com tudo aquilo que acontece, e a gente vê a sua natureza, seu poder, sua vida entra, sua presença nos transforma e você vê que Ele é o presente mais valioso que existe. Por isso que Paulo diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se revelar, Ele é o presente mais valioso do que nós poderíamos imaginar. É surpreendente, Ele chega destruindo todas as nossas ideias de que os romanos eram o nosso problema, é ofensivo, é valioso. Você conhece Jesus como um presente? Paulo disse assim, em 2 Coríntios 9,15, graças a Deus pelo seu presente inefável. É a maior coisa. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o deu por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Jesus, quando você entender que Jesus é o presente de Deus, essa mudança radical é inexorável, porque é isso que o que o apóstolo disse, as coisas velhas passaram. Nós não olhamos mais para os romanos, não olhamos mais para fora, nem tentamos em algum ponto encontrar um lugar que nos dê identidade, nos dê autoestima, nos dê senso de valor. Nós nunca mais somos como o soldado Ryan chorando velho, perto de morrer, dizendo eu vivi uma vida digna. Eu posso ser aceito por aquelas pessoas que se dizem cristãs, morrendo velhas, dizendo eu estou ansioso, mas eu tentei viver uma vida correta. Que desgraça não conhecer o Evangelho, ou não ter enxergado o presente que Cristo é. Graças a Deus pelo seu presente inefável. Vamos ficar de pé, vamos orar.